A gente está nesse momento no Vietnã e nesse vídeo a gente vai te mostrar o porquê que esse país é diferente de tudo que você já viu. Então vamos experimentar aqui de primeira mão a cerveja com ovo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! E logo de cara, o que mais chama atenção no Vietnã é o trânsito. O trânsito é extremamente caótico, tem muita moto e as regras de trânsito aqui não funcionam tão bem assim. As leis até que funcionam, mas de uma maneira mais flexível. Os policiais aqui, eles costumam ser mais flexíveis. Inclusive, a gente foi parado causando uma infração na nossa viagem de moto aqui pelo Vietnã e a gente não foi multado nem nada. Foi uma sorte, mas deu pra ver que assim, as pessoas são mais tolerantes, sabe? Aqui é muito comum a gente ver pessoa andando na contramão, moto cortando do nada sem dar seta. Tipo assim, coisas que no Brasil seriam inaceitáveis, aqui são normais. Mas o nosso comparativo maior é o trânsito da Índia, que é um trânsito extremamente caótico. E comparando com a Índia, a gente achou que é até um pouco mais organizado e com menos barulho também. Lá que na Índia eles buzinam pra tudo, qualquer movimento que eles fazem eles buzinam, e aqui não tem tantas buzinas assim. E o que mais compõe o trânsito do Vietnã são as motos. Hanoi, essa cidade que a gente está aqui agora, é uma das cidades com maior concentração de moto per capita do mundo. É basicamente uma moto para cada duas pessoas. Isso que a Sofia falou de ser 2 motos por pessoa quando a gente leva em consideração o Vietnã inteiro. Mas aqui na cidade onde a gente está, Hanoi, é quase uma moto por pessoa. São 8 milhões de habitantes para 5 milhões de motos em uma só cidade. E para dirigir moto aqui, muitas pessoas, eu não vou dizer a maioria, mas muitas pessoas dirigem sem carteira. Você vê muita criança dirigindo moto, você vê moto com 3, 4, 5 pessoas, tudo na mesma moto. Você vê moto carregando carga pesada, você vê moto fazendo coisas que seriam consideradas loucura no Brasil. A gente já viu até moto carregando moto. Essas bicicletas aqui com esse banquinho na frente também é bem comum aqui. Agora a gente vê na cidade assim, mas por causa do turístico. Eu aponto, eles pararam, né? Thank you, thank you. Mas eles costumavam usar isso daqui nos campos de arroz. Thank you, thank you. Thank you. We have a motorcycle. Yeah. But thank you. Come on. Então, hoje em dia a gente vê mais no turismo aqui na cidade, mas esse carrinho ele é muito utilizado no campo. E, gente, uma coisa muito comum aqui são cachorros pintados. Olha isso aqui. Ih, tem pra todo lado. A galera tem os cachorrinhos brancos com pintado. E outra coisa cultural aqui também é esses chapeuzinhos icônicos. Esse chapeuzinho a gente vê ele sendo usado pra todo lado. No começo, quando a gente chegou, eu achava que era uma coisa meio que pra turismo, sabe? Tipo assim, já que é um símbolo de turismo, vamos usar pros turistas acharem legal, sei lá, algo do gênero. Já o Eduardo achava que era uma coisa que usava só no interior, tipo nas plantações de arroz. Mas aí a gente foi percebendo, depois de viajar o Vietnã inteiro, que muita gente usa o tempo inteiro. Geralmente as pessoas que estão nas bicicletinhas vendendo coisas, geralmente a pessoa que tá varrendo a rua, ou então nas plantações de arroz, né, nas plantações ao todo a gente sempre vê. É uma coisa realmente muito difundida aqui no Vietnã. E esses chapéuzinhos, eles servem para proteger tanto do sol quanto da chuva, porque aqui chove muito, né? Inclusive a gente pegou muita chuva na nossa viagem aqui. E além desse chapéuzinho de palha especificamente, eles também gostam de usar um chapéuzinho esverdeado, assim, que lembra um capacetinho, não sei, lembra um capacetinho de guerra, eu não sei exatamente o que significa. Eu acho que é pra isso, pra lembrar mesmo. E olha só, aqui tem outra senhorinha passando com o seu chapéuzinho de cone. O dinheiro aqui no Vietnã se chama Dong, que significa literalmente bronze aqui em vietnamita. E é uma moeda com muitos zeros. Para vocês terem uma ideia, R$1 vale aproximadamente entre 4 mil e 5 mil dongs. Olha só. Thank you, come on. Isso daqui é uma moeda de 5 mil dongs. Isso aqui equivale a mais ou menos R$1. Então tudo nesse país está na casa dos milhares ou dos milhões. Esse chá aqui, por exemplo, que a gente comprou foi 30 mil dongs, o que tá dando 6, 7 reais. A nossa moto foi 8 milhões, o que dá mais ou menos uns 1.800 reais, a moto que a gente comprou aqui no Vietnã. E eles têm muitas notas também. Eles têm a nota de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 e de 500 mil dongs. Essa é a nota de valor mais alta.
e todas as notas, sem exceção, tem o rosto do grande Ho Chi Minh estampado. Esse cara aqui é considerado o pai da nação, é uma das figuras mais importantes do Vietnã. E ele foi um dos principais responsáveis pela libertação do Vietnã da colonização francesa e também da vitória contra o imperialismo americano. Mas sobre ele a gente vai falar um pouco mais tarde aqui no vídeo. Mas mesmo que o dinheiro vivo seja muito utilizado aqui no Vietnã ainda, o que eles mais usam mesmo é uma espécie de Pix. Eles usam um QR Code, olha só, que tem pra todo lado, em todos os estabelecimentos, até numa lojinha de rua, tipo essa daqui que vende banh mi, um sanduichinho aqui na rua, tem esse código Pix. Não é um código Pix, né? É um QR Code que eles usam no sistema interno deles. E a gente nem chegou a procurar como é que faz esse tipo de pagamento pelo celular, porque a gente usou mesmo foi o cartão da Nomad durante os pagamentos. O pagamento em cartão aqui também é muito difundido e até na estrada vindo pra cá a gente parava no restaurante ou parava para abastecer em algum lugar, o cartão também era aceito. E curiosamente, mesmo aqui tendo um governo político comunista e sendo menos turístico do que a Tailândia, aqui o cartão é muito mais difundido do que na Tailândia, por exemplo. E galera, aproveitando a deixa, vou passar um recado aqui para vocês, uma recomendação muito importante, que é o uso do cartão da Nomad. A gente tem usado a Nomad não só para fazer pagamentos, mas também para fazer saque nos ATMs aqui do Vietnã. É super simples, super prático. Basicamente, você cria sua conta e você pode ter o cartão tanto físico quanto o cartão digital para poder sacar, para poder pagar. É aceito em mais de 180 países. A gente usa a Nomad desde que a gente saiu do Brasil, em todos os países que a gente visitou nesses últimos 1 ano e 8 meses. E uma das maiores vantagens, que é o que a gente mais gosta, é claro, é que é super econômico de fazer conversão entre moedas. A gente até comparou com cartões de crédito internacional e assim, a economia pode chegar até a 10%. Isso sem falar que é muito mais seguro do que andar com dinheiro, do que ter que converter dinheiro em casa de câmbio. Isso é uma ideia um pouco antiquada, não é mesmo? Já que dá para você pagar simplesmente às vezes usando o seu celular ou um cartão. E galera, para criar conta é super fácil, basta você escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição e não esquece de usar o cupom Ponto Azul para ter até $20 de cashback. Aproveita essa oportunidade de economizar muito aí nas suas compras internacionais. A gente está aqui num dos principais centros comerciais de Hanoi, a capital do Vietnã. E uma coisa muito interessante aqui é que as ruas, elas levavam o nome do principal produto que era comercializado ou serviço que era prestado naquela rua. Aqui, por exemplo, rua em vietnamita significa pho e Thuo Bac significa medicina chinesa. Então essa daqui seria a rua da medicina chinesa. E aqui você pode ver que mesmo com o passar de tantos anos, ainda se mantém. Aqui é uma loja de medicina chinesa, por exemplo. Ali tem outra. Você vai passando pela rua, você vai vendo várias, mas é claro que hoje já existem cafés, hotéis e outros produtos que são comercializados, porque já faz muito tempo desde o início dessa cidade. E uma curiosidade sobre o alfabeto daqui é que até o século XV eles utilizavam mandarim chinês. Então em vários lugares antigos, tipo essa parede aqui, tem um mandarim chinês aqui, vários templos, ali na frente também tem alguns outros lugares que a gente consegue ver o mandarim, que era o que era utilizado antigamente. Depois do século XV, os jesuítas portugueses trouxeram o alfabeto romano aqui para a região, só que com algumas diferenças, porque tem muito acento no alfabeto deles. Então o alfabeto deles é cheio de variação, é uma fala tonal que eles usam, então eles fazem sons, pra gente parece que é uma mesma escrita, mas o som que eles fazem muda completamente o significado. Por exemplo, o Eduardo acabou de mostrar ali pra vocês como que escreve rua. Antes eu achava que esse rua, o pho, era comida daqui tradicional aqui do Vietnã, que também é pho, só que a última letra, o O, ele muda o acento e já muda completamente. Então existem 3 palavras aqui no Vietnã que escrevem da mesma forma, pho, não sei falar a diferença, porque é muito tonal, só que o último O tem um acento diferente. Um significa rua, o outro significa o macarrão deles e o outro significa prostituta. Olha só, então muda muito. E quando a gente ia no restaurante e pedia, tentava pedir sem ser apontando no cardápio, a gente tentava falar, eu quero um pho. Aí muitas vezes eles olharam assim pra gente, o que você quer? Então talvez a gente tenha usado a palavra pra prostituta ou talvez pra rua, não sei, mas eles não entenderam. E por ser uma língua tonal, uma mesma letra, tipo A, por exemplo, ela pode ter 3 ou 4 variações de entonação diferentes. E a gente fez amizade
amizade com um vietnamita, o Viet, lá na cidade de Hoa Lu, e ele explicou pra gente que o acento, por exemplo, o acento subindo assim, ó, quando ele tá subindo, é porque vai ter uma entonação mais subindo, né? Tipo assim, quando tem um acento descendo, aqui não tem nenhum descendo. Mas quando tem um acento descendo assim, teria uma entonação mais pra baixo, sabe? Ali tem, por exemplo, no bin. É, no tá bin. vendo? O bin tem uma entonação mais pra baixo. E aí os outros eu não sei. Então ele fazia e é muito confuso pra gente, porque pra gente é a mesma coisa, o som soa da mesma forma, mas pra eles muda completamente o significado de uma palavra. Esse mesmo cara, o Viet, que a gente fez amizade em Hoa Lu, ele explicou pra gente, por exemplo, o. A gente fala sempre né? Eles falam tipo assim, É uma coisa meio com a voz, é que eu não sei se eu falo certo, mas eu dei uma treinada, eu acho que é tipo isso. Falando em pho, bora comer um pho? A culinária vietnamita é muito diversificada e eles gostam de comer alimentos frescos. Normalmente eles misturam aí ervas com noodles, com carnes, tudo muito fresco, muitos vegetais também. E eles também gostam muito da mistura de diferentes sabores. Por exemplo, acabamos de pedir um pho aqui. O pho é uma sopa salgada, talvez seja o alimento mais típico aqui do Vietnã, que é uma sopa de vegetais com carne. Pode ser carne de porco, carne de galinha, qualquer tipo de carne, com macarrão também. E no nosso caso, que a gente é vegetariano, a gente pediu com tofu e também muitas vezes vem com cogumelo. Mas só nessa sopa aqui eles já fazem uma mistura de sabores. Por quê? Como um molho para usar aqui no tofu do pho, por exemplo, tem aqui que seria... Isso aqui é tipo sal com pimenta e açúcar, ou seja, 3 sabores diferentes, mais um limãozinho aqui apertado, misturado com azedo. Ou seja, praticamente eles misturam todos os sabores em um só. E isso é uma tendência muito forte que a gente vê aqui, tanto no Sudeste Asiático, mas também a gente vai ver na China, em outros lugares. E aqui no Vietnã, eles têm o costume de ter uma caixa na mesa com os talheres. Geralmente não tem faca, esse daqui tem, mas a maioria das vezes não tem. Geralmente é só o hache e a colher, porque todas as comidas elas vêm picadinhas e com sopa, então você usa a colher e o restante você pega com o hache. Então aqui, por exemplo, a gente vai pegar tudo com o hache, o macarrão, as coisas picadinhas, e a sopa a gente vai tomar ou direto ou com a colher. E apesar da gente não ter tido muita dificuldade de encontrar opções vegetarianas ou até mesmo restaurantes vegetarianos por conta aí da cultura, da tradição budista, né? O vietnamita come muita carne, é uma cultura muito baseada na carne, mas não é tão parecida com a nossa do Brasil não, porque eles não comem só carne de porco, carne de boi, de vaca e carne de frango. Eles comem muitos frutos do mar, come concha, come ostra, come lagosta, tudo de frutos do mar, e eles também têm algumas coisas que pra nossa cultura são um pouco excêntricas, né? Tem lugares, especialmente mais aqui no norte, onde a galera come rato, come cobra, o sapo come pra todo enquanto é lado. Então nesses aspectos até é um pouco parecido com a Tailândia, porque às vezes a gente ia numa feirinha lá na Tailândia, tinha enguia viva, tinha sapo vivo, onde a galera comprava pra comer normal, tipo assim, como se fosse um frango, assim. Bom, a gente veio do sul, né, e desde que a gente cruzou ali mais ou menos a metade do país, a gente começou a ver cachorros engaiolados, gatos engaiolados, é um monte de cachorro dentro da caixa. E aí que a gente foi entender que eles também comem carne de cachorro. Aqui mesmo em Hanoi, andando pelas ruas de Hanoi, pelas regiões mais tradicionais, você consegue ver cachorro assado. O cachorrinho, o corpinho do cachorro assim, perfeitamente assado. É uma prática não tão difundida, mais ou menos 8% das pessoas comem, é uma porcentagem bem pequena, mas ainda acontece, tem raiz aí nas tradições, eles têm as crenças deles, têm os motivos deles comerem esse tipo de carne também. Inclusive, a gente estava conversando com um vietnamita e ele falou pra gente que, basicamente, aqui no Vietnã, tudo que se move dá pra ser comida. E a gente não tá aqui pra julgar cultura alheia, né, claro, mas quando a gente vê os cachorrinhos, assim, tanto os engaiolados quanto os que já estão assados, é de partir o coração, mas não vamos julgar nenhuma cultura. E outra prática cultural aqui no Vietnã é a prática do café. A gente vê na rua de manhã cedo, na verdade o dia inteiro, mas mais de manhã, a galera na rua tomando café. Eles simplesmente chegam nos estabelecimentos com as cadeirinhas pequenininhas do lado de fora, sentam e ficam tomando café. E eles têm diferentes tipos de café. Aqui, por exemplo, a gente escolheu o café com uma bola de sorvete de coco dentro. Isso daqui, eu tô completamente viciada nesse. Esse daqui é café com iogurte. Olha que diferente. Tem café com gema de ovo, tem café de creme de amendoim, tem café salgado, tem café de tudo quanto é tipo de jeito. Viajando do sul ao norte aqui do Vietnã, a gente percebeu que o banh mi é difundido em todos os lugares. O banh mi é basicamente um
pão recheado com vegetais, com carne. No nosso caso, a gente come com ovo, com cogumelo, com tofu. Tem recheado com tudo. É basicamente uma das refeições mais difundidas aqui no Vietnã. E é engraçado porque isso conta um pouco da história do Vietnã também, porque eles usam o pão francês. E como aqui foi uma colônia francesa, foi trazido para cá pelos franceses. E lá no Laos, que foi um país que também fazia parte da Indochina francesa, que era o Laos, Camboja e Vietnã, eram os 3 países unificados em uma colônia só, também se comia muito sanduíche com pão francês. Então nesses 3 países a gente conseguiu ver esse traço da colonização francesa que está aí até hoje na culinária deles. E uma coisa que a gente viu do sul ao norte do Vietnã que chamou muito a nossa atenção são construções como essa aqui, conhecida como as casas tubo. Como os preços dos terrenos dependem apenas da área da base, é uma solução muito inteligente construir para cima. Então a gente vê casas de 4, 5 até 6 andares, prédios super estreitos, mas muito altos. E essa é uma solução que foi usada também lá em Amsterdã, porque Amsterdã também tem esse tipo de arquitetura. Prédios estreitos, mas muito longos. Mas a arquitetura aqui de Hanoi, no geral, é uma arquitetura que mistura esses prédios estreitos com uma arquitetura... E é engraçado que aqui do lado tem uma arquitetura chinesa, a gente vê muito também. E logo ao lado a gente vê traços da arquitetura colonial, que foi da época francesa. Aqui parece que tem um prédio da época colonial bem antigo e aqui do lado também um prédio mais antigo da época colonial. É uma mistureba de influências, de referências que resulta nessa obra-prima em forma de construções arquitetônicas. A gente também viu muitos prédios muito grandes e futuristas e modernos e com uma iluminação neon, sabe? Que dá um aspecto ainda mais futurista. Aqui em Hanoi, até que a gente não viu tantos, igual, por exemplo, em Ho Chi Minh ou em Nha Trang, que eram muitos para todos os lados. Mas realmente essas casas tubos, elas são as que mais a gente vê, assim, por todo o Vietnã. Aqui no Vietnã, a religião predominante é o budismo, mas também tem muita influência do taoísmo e do confucionismo, que são 2 religiões que vieram da China antiga. E aqui no norte do Vietnã também tem uma prática religiosa muito interessante, que é o xamanismo. E eles acreditam que apenas os homossexuais podem ser xamãs, porque eles são pessoas mais puras, já que eles estão ali entre o feminino e o masculino. E lá na Índia a gente aprendeu que quando a religião predominante é budista ou hinduísta, eles cremam os corpos. Lá, inclusive, não é muito legal a prática de enterrar os corpos. Mas aqui mesmo, predominantemente a população sendo budista, aqui eles não cremam os corpos, é muito mais comum o enterro. E o enterro aqui é levado muito a sério. O respeito aos mortos aqui no Vietnã é muito importante e diferente lá do Brasil, que só pode enterrar em cemitérios que são registrados pela prefeitura, aqui no Vietnã você pode enterrar em qualquer lugar. Então a gente viu desde lá do sul até chegar aqui no norte, vários túmulos espalhados pelas plantações de arroz, na casa das pessoas, nas estradas, a gente vê túmulo pra tudo enquanto é lado. E é muito comum nos túmulos a gente vê oferendas tipo incenso, dinheiro, bebida, comida, biscoito. Eles colocam muitas oferendas e isso é para garantir que o espírito ele esteja em paz, que ele esteja feliz e que ele abençoe seus descendentes. E na cultura deles também, a fumaça ela é vista como um meio de comunicação com os espíritos, com o mundo espiritual. Então o que liga o mundo carnal ao mundo espiritual é a fumaça que está ali no meio. Então a gente vê incensos em todos os lugares, espalhados por todos os lados, não só nos túmulos, mas como por exemplo aqui, ou então nos passeios, nas árvores, em vários lugares, inclusive nos santuários que a gente vê também espalhados por toda a cidade, nas casas, nos comércios, com muito incenso. E é até um pouco engraçado, gente, porque eles vão enfiando toquinho assim, ó, sem parar. Isso aqui é um lugar de incenso aqui, perto de uma árvore, que deve ser uma árvore com uma estima espiritual grande aqui. E eles vão enfiando incenso, incenso, incenso. Eu acredito que daqui a alguns anos isso aqui, ó, vai estar coberto de toquinho de incenso, porque eles não param, eles não tiram, eles só vão colocando cada vez mais. E além disso, eles também não têm a prática de colocar um só. Geralmente eles colocam vários, assim, eles compram um incenso, né, que vem, sei lá, 10, 20, eles abrem e já bota tudo assim, ó, enfia tudo de uma vezada só. E um outro costume muito interessante também, que a gente só viu aqui no Vietnã, queima de dinheiro. É um dinheiro falso, mas é tipo uma representação do dinheiro real, né? E eles queimam muito dinheiro. No início a gente não entendia, mas depois a gente entendeu que é como uma forma ali mesmo de comunicar com os espíritos, queimando dinheiro para levar pro mundo espiritual. Eles também queimam casinhas de papel, ou então carrinho de papel. E esse dinheiro, inclusive, são milhões de dólares, se fosse dinheiro real aí, que eles queimam por ano. Então é uma forma que eles acreditam aí de que eles estão enviando coisas do mundo material para o mundo espiritual.
Mas afinal de contas, o Vietnã é um país comunista ou não é? Uma coisa que a gente percebe por literalmente todo o Vietnã são essas bandeiras aqui. Para todo lado você vê bandeira do comunismo, bandeira da nacionalidade do Vietnã e também o rosto do Ho Chi Minh estampado em diversos cartazes de norte a sul. Bom, a gente está aqui no que talvez seja um dos monumentos mais importantes para a política do Vietnã, que é a Assembleia do Partido Comunista, para contar um pouco da história do Vietnã para vocês. Resumidamente, o Vietnã é um país que tem milhares de anos de história, mas antes da colonização francesa, ele vinha sendo dominado aí por sucessivas dinastias, que são tipo famílias que tomam o poder e tem os imperadores e tal, e aí uma dinastia vence a outra e por aí vai. Até que chegou a França e colonizou aqui o que era chamado de Indochina Francesa, que era o Vietnã, o Camboja e o Laos. Com a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu aqui o Vietnã e enfraqueceu o poder da colônia francesa. E com a rendição do Japão lá em 1945, um grupo liderado pelo Ho Chi Minh, aquele cara que eu contei para vocês nas notas de dinheiro, proclamou a independência do Vietnã. Mas a França não aceitou a independência e aí teve a Primeira Guerra da Indochina, que foi a batalha da França tentando retomar a sua colônia aqui no Vietnã. E quase 10 anos depois, com o Vietnã vitorioso, finalmente a independência foi conquistada. Mas aí, no Acordo de Genebra, que aconteceu ali na década de 50, o Vietnã foi dividido em dois. O Vietnã do Norte, que era comunista, liderado pelo Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, que era capitalista e tinha o apoio dos Estados Unidos. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, porque após um ano de separação, o Vietnã do Norte e do Sul, era para ter acontecido as eleições para deixar a população decidir se ia reunificar ou não os dois Vietnãs. Mas por influência dos Estados Unidos, o líder do Vietnã do Sul decidiu não fazer essas eleições por conta de medo das pessoas decidirem que o comunismo prevalecesse. A partir desse momento, por essa e por várias outras influências, que surgem os famosos Vietcongs, que eram grupos comunistas guerrilheiros que viviam no Vietnã do Sul e recebiam apoio do Vietnã do Norte para fazer ali uma revolução comunista nesse governo que até então era autoritário e impopular para as pessoas que viviam ali. E aí os Estados Unidos, muito preocupado com o avanço do terrível comunismo no mundo, começou a enviar tropas, soldados lá dos Estados Unidos para o Vietnã do Sul. E aí então iniciou a Guerra do Vietnã, que duraram aí muitos anos, praticamente 2 décadas, e a guerra foi caminhando e se tornou extremamente impopular para os Estados Unidos por conta dos abusos de guerra que estavam acontecendo aqui no Vietnã. Aí por fim, os Estados Unidos pulou fora, a guerra chegou ao fim, o Vietnã do Norte saiu vitorioso e foi feita então a reunificação e o Partido Comunista então tomou posse aí e começou a governar por todo esse país. E logo à frente da Assembleia Nacional do Partido Comunista tem aqui o mausoléu do Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh que esteve sempre à frente liderando tanto a libertação da colônia francesa quanto a vitória contra o imperialismo americano. Ele morreu antes da vitória do Vietnã contra os Estados Unidos, então ele não pôde colher os frutos de tudo que ele plantou por tantos anos. Aí a gente chegou aqui e a gente se pergunta, né? Afinal, o Vietnã é comunista ou não é? Bom, na prática, o modelo econômico que é aplicado aqui é um modelo econômico muito parecido com o modelo chinês, que é chamado socialismo de mercado. É um modelo onde existe um grande controle social, não tem disputa entre partidos, é um partido apenas, mas a economia é extremamente aberta. As empresas ao redor do mundo podem vir aqui, podem abrir suas franquias aqui, tem Apple, tem Adidas, tem Nike, e esse modelo econômico que o Vietnã tem seguido está tornando o Vietnã um país emergente, assim como a China. A economia do Vietnã tem se dado muito bem aí nos últimos anos e o país está em um crescimento sinistro. Tá acontecendo alguma coisa aqui no mausoléu do Ho Chi Minh, ó. O que é isso, hein? Eles têm que ficar parados ali o dia inteiro, mas agora eles estão se movendo. Esse é o raro momento, o único momento que eles se movem. Será que é porque tá trocando de turno? Talvez. Aí pra trocar de turno tem que fazer algum espetáculo. Não pode simplesmente trocar, sabe? Só pode andar desse jeito. Aqui que fica o corpo do Ho Chi Minh, ó, nesse monumento aqui, ó. É isso, eles só podem andar assim, ó. Então acho que é troca de turno, porque eles estavam lá na frente, eu vi eles trocando. Deve ser, aí só pode andar, tem que voltar pra casa desse jeito aí, ó. Engraçado. Hanoi beer. Hanoi beer, yeah.
Okay. Từ từ. Little. Chọn. Okay. Slow, slow. Here. Okay. Cái này Ah, yeah, come on. Ok, thank you. Bom, a gente resolveu vir aqui experimentar uma especiaria aqui também do Vietnã. Thank you. Eles não são só criativos no café não, viu gente? Eles são criativos na cerveja também. Olha só, isso aqui é um ovo e a cerveja de ovo. A gente viu no mapa que tinha uma cerveja de ovo, a gente teve que vir aqui experimentar no meio da cidade de Hanoi. E aqui a gente veio numa linha de trem, talvez uma das linhas de trens mais famosas do mundo, que simplesmente tem vários restaurantes, bares, cafés, negócio de souvenir. E o trem vai passar aqui na nossa frente daqui a alguns minutos e a gente vai poder ver enquanto a gente toma aqui uma cerveja. Galera, a cerveja aqui para os vietnamitas é uma coisa muito importante. Eles gostam muito de se reunir para tomar cerveja e a gente vê pessoas tomando cerveja para todos os lugares. Essa deve ser a 4ª ou 5ª cerveja que a gente experimenta aqui no Vietnã, porque existem várias marcas locais. Tem a Saigon, tem essa Hanoi. Tiveram mais umas outras 3 que a gente tomou aí no meio do caminho, subindo do sul ao norte. E quando a gente tava lá em Ho Chi Minh, a gente foi chamado aleatoriamente pra entrar e participar de uma festa que tava acontecendo. E nessa festa a gente percebeu que eles brindam muito. Toda hora eles estão brindando. Brindar pra eles é tipo um ritual social mesmo. E eles sempre brindam gritando Hot Ai Bai Zo. Significa 1, 2, 3, saúde. Basicamente é isso. E aqui, ó, a galera bota as tampinhas da cerveja, várias, ó, nos trilhos pra levar de souvenir pra casa. Nessa festa que a gente foi parar lá no sul do Vietnã, a gente teve a oportunidade também de fazer aí uma das coisas mais importantes que a gente vê no lazer do vietnamita, que é cantar karaokê. Gente, vocês não têm noção do quão o karaokê é importante pra eles, velho. Você vê pessoas cantando karaokê em cada esquina, seja de manhã, de tarde, de noite. É adolescente, é idoso, é todas as idades, sabe cantar ou não sabe cantar. A galera simplesmente vira e canta karaokê. É extremamente enraizado. E é uma forma assim que eles têm, não só de realmente ali se divertir, tomar uma cerveja, reunir com amigos e tal, mas também de demonstrar, extravasar os próprios sentimentos, sabe? E em quase todas as acomodações que a gente esteve, assim, a gente tava indo dormir ou o dia em casa, assim, a gente ouviu o karaokê de fundo. Realmente o karaokê tá pra todos os lados. Mas bom, agora eu tô curioso pra tomar essa cerveja aqui. Então, esse creme aqui é o mesmo creme que eles usam no café com ovo. E no café ficou uma delícia. A gente ficou muito apaixonado. Agora na cerveja eu estou um pouco com medo. Sofia não queria ter pego 2, ela queria ter pego um só. É, porque vai que fica ruim, né? Bom, é só basicamente colocar aqui a cerveja. Pera. Ela falou pra colocar de ladinho e Você devagar. vai fazer? Posso. Ela falou isso? Falou. Ela falou assim, ai, não. Então vamos experimentar aqui de primeira mão a cerveja com ovo. Ah, você bota de lado para não misturar muito. É, ué. É, meus amigos, chegou a hora de experimentar aqui então a cerveja com ovo. Dá pra ver que deu uma misturada aqui, ó. A cerveja tá meio, sei lá, tá meio cor de ovo. Vamos experimentar isso aqui. Até que é bom. O ovo, ele tá bem adocicado. Então quando passa a cerveja, você dá uma lambida aqui na gema de ovo, é gostoso porque dá um contraste bacana da refrescância da cerveja com esse doce e cremoso do ovo. Mais uma vez aí, as misturas de sabores acontecendo. É excepcional. Muito bom. Eu gostei. Aprovado. Bom, agora parece que já tá acontecendo aqui os preparativos pra passagem do trem, hein? Em alguns poucos minutos aí vai passar o trem, a gente vai mostrar pra vocês e vamos pegar uma tampinha amassada ali pra levar de souvenir. O povo já tá colocando aqui as cadeirinhas pra dentro, já tá mandando os povos chegar pra trás, que o trem vai passar, hein? Ai, meu Deus do céu. E nós estamos aqui tomando a cerveja que a Sofia gostou. A Sofia já tá quase matando. Eu tava com medo, mas acabou que eu gostei. Aí é engraçado que olha só o rolê aqui, né? Você fica comendo aqui, ó. Comendo amendoinzinho. Esperando o trem passar. Tomando uma cerveja com ovo. Não, vai, que rolê excêntrico, velho. Tomando uma cerveja com ovo e pra assistir o trem passar na nossa frente. Tá vindo? Tá vindo, Eduardo. Você prepara, Eduardo. Ai, meu Deus. Olha o trem vindo, olha o bicho vindo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. meu velho. O celular tá ali embaixo, tem um celular ali, ó. Gente, tem um celular ali embaixo. Pegando o trem. Velho. Esse trem aqui é muito mais rápido que o da Tailândia. Muito mais rápido. Caramba, a tampinha sumiu. Caramba. A tampinha eu acho que ela
foi esmagada, caiu no chão. Ó. Cadê a tampinha? Cadê a tampinha? Vou pegar a tampinha. Ela foi pegar as tampinhas. É o rolê pegar a tampinha. Todo mundo feliz com as tampinhas. Aí, ó. Pô, eu acho que tá tendo confusão de tampinha aqui, hein? É. A nossa pode ser uma só. É. Pode ser uma só, não cresce. tem problema. Oh, ok. Ok. Oh, meu Deus, ela vai limpar a tampinha pra gente, meu Deus do céu. Que fofa. Aí, Ai, ó. ó. Temos uma memória aqui de Nossa, Hanoi. eu fiz esmagadaço. Nossa, ela fica lisa. Lisa. Olha, lisinha, velho. Galera, uma coisa muito comum aqui também que a gente costuma ver bastante são senhorinhas de pijama. Olha só, essa senhorinha que ela tá vendendo ali as coisas dela, ela tá de pijaminha. Não só as senhorinhas, mas muita gente de pijama. Em Ho Chi Minh foi quando a gente viu mais. Por quê? Porque agora esfriou. Mas em Ho Chi Minh tava muito quente. E tava a rua inteira de pijama, gente, sério. Aí apareceu, né, no primeiro vídeo de Ho Chi Minh. Enfim, aqui é muito comum pessoas de todas as idades usarem pijama, porque o pijama ele é fresquinho, é um materialzinho fresquinho, né? É confortável. É confortável, então, mas é mais comum quando tá quente. Agora que tá frio, a gente parou de ver. Galera, e o Vietnã foi um país assim que ficou no nosso coração, vai ficar pra sempre. Foi um dos países que a gente mais gostou de viajar. Já estamos até planejando voltar. Já estamos planejando o nosso retorno, que a gente ficou aqui uns 2 meses e assim, nossa, inesquecível. Vivemos experiências incríveis, o preço é muito bom, o povo é muito gente fina, a comida é muito boa, tem o café maravilhoso e coisas experimentais igual essa cerveja aqui. E a gente simplesmente ficou encantado com esse país. A gente não esperava muita coisa quando a gente chegou aqui, igual a gente esperava muito da Tailândia, né? A gente não esperava muito do Vietnã, mas foi assim, Foi o que mais surpreendente. entregou, foi o país que mais entregou. De longe, de longe. Então, assim, se você tiver a oportunidade de vir pro Vietnã, venha. Se você tiver a oportunidade de viajar de moto no Vietnã, viaje, que, velho, é muito, muito, muito legal. E com isso, o vídeo vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido aí todas essas informações inusitadas desse país tão excêntrico e tão divertido que é o Vietnã. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Que vai ser no próximo país. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio do próximo país.